Bom dia, irmãos. Como foi falado pela irmã Eleni, nós estamos estudando agora o grande bloco do Espírito Santo. Estamos dizendo grande bloco porque dos livros básicos que nós estamos usando como base do nosso estudo, ele é o maior. Então, nós estamos desde agosto e vamos até o fim do ano estudando sobre o Espírito Santo. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o ministério do Espírito Santo em glorificar a Cristo, como está ali já projetado. E para dar início à nossa aula, nós vamos imaginar a seguinte cena. O ministério público do Senhor Jesus aqui na terra já tinha acabado. Já acabou. É noite de quinta-feira. Na sexta-feira ele será crucificado. E o Senhor ele reúne ali ao seu redor, pela última vez, os seus discípulos, seus queridos e amados discípulos, com o principal objetivo de transmitir a eles conforto, consolo. E nas últimas palavras do Senhor, palavras essas que estão registradas em João, que a gente leu agorinha, no começo da nossa escola dominical, o Senhor diz a eles esse discurso de que nunca pode ser interpretado e que não pode ser pelo coração adentrado em lugar nenhum, em lugar secreto, a não ser que pela obra do Espírito Santo e a não ser que pela obra do próprio Deus e pela vontade do próprio Deus. E o Senhor Jesus ele está ali naquela cena, reunido com seus amigos, né, com seus amados discípulos, para consolá-los. E a forma interessante com a qual o Senhor Jesus consola os seus amados, a gente vai estudar hoje. Nós iremos estudar isso através do ministério do Espírito Santo. O nosso Senhor ele está ciente da tristeza no coração daqueles irmãos, por eles já saberem o que vai acontecer. E embora a sua própria tristeza, né, a própria tristeza de Jesus seja muito maior do que a dos próprios discípulos, porque ele sim tinha noção de tudo o que iria acontecer e do tamanho, né, e da complexidade da obra dele na cruz, os discípulos não tinham ideia. Eles tinham uma ideia, mas eles não sabiam, né, o tamanho, a complexidade, tudo o que iria acontecer, todo o cálice da ira de Deus derramado sobre Jesus. Então, mesmo assim, mesmo com Jesus Cristo tendo uma tristeza e um sofrimento muito maior do que os dos discípulos, a gente vê o quão é memorável o fato dele consolar os discípulos neste momento, o fato dele trazer, né, este conforto ao coração deles, e ele deseja transmitir. E ele deseja transmitir a estes discípulos este consolo. E, para tanto, Jesus ele toca em diversos pontos, e um dos diversos pontos que ele toca é sobre o abençoado ministério do Espírito Santo. Vamos abrir nossas Bíblias? João 14, versículo 26. Alguém abre em João 15, versículo 26 também. E alguém abre em João 16, versículo 7. João 14, versículo 26. João 15, 26. E João 16, 7. Então, qual é o ponto principal que o Senhor Jesus usa para consolar os seus discípulos? Que irá vir o Espírito Consolador, o Espírito da Verdade, o Espírito Santo. E isso a gente vai observar
com relação ao ministério do Espírito Santo. Então Cristo ele fala tanto da sua própria partida, para dizer que realmente ela está próxima, e a sua partida, na verdade, além de estar próxima e praticamente imediata, porque ia ser muito pouco tempo depois, né, dele ressuscitar, ele também fala que esta partida é, na verdade, o meio pela qual o Consolador tão necessário viria e estaria presente em todos aqueles irmãos. E assim é possível vivenciar toda a plenitude de bênção por meio da presença do poder e da graça do Espírito Santo, como foi lido no capítulo 16, versículo 7. Então, a verdade que o Senhor Jesus Cristo está falando é que o Espírito Santo virá. Em vários momentos, Jesus ele está mostrando, e principalmente no fim da carreira terrena de Cristo aqui na terra, ele vai afirmar e afirmar e afirmar que o Espírito Santo ele virá. E a primeira referência, claro, deve ser ao Pentecostes, né? Porém, de modo algum, isso impede outras visitações e outras manifestações. Como a gente falou no começo do estudo do bloco do Espírito Santo, a gente vem observando, né, as visitações e manifestações do Espírito Santo desde lá do Velho Testamento. Né? A gente viu um pouco sobre a questão do avivamento na primeira aula, e a gente vem estudando, e nós ainda vamos estudar mais, e vamos ver mais momentos em que isso acontece. E o que fica claro é, apesar da principal referência sempre ser o Pentecostes, quando se fala da descida do Espírito Santo, isso não impede e nem substitui essas visitações e essas manifestações do Espírito Santo. Então, hoje, nós vamos estudar o nosso texto base, que a gente leu no começo. Nós vamos ficar em João 16, e nós vamos entender que, quando ele vier, como está escrito em João 16, 8, ele ministrará ao mundo. Nós vamos ver isso do versículo 8 ao versículo 11, e ele também ministrará na igreja. E nós vamos ver isso do versículo 12 ao versículo 15. E é isso que nós vamos estudar hoje. Nós partiremos já da verdade de que ele veio. Então agora nós vamos estudar já partindo do princípio de que ele veio, e daí para frente nós iremos observar então o ministério dele no mundo e o ministério dele na igreja. E para começarmos, vamos ao ministério dele no mundo. Versículo 8 ao 11. Vamos ler todos juntos? Versículo 8 ao 11. Leiamos. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, em primeiro lugar, ministrando ao mundo, ele vai convencer do pecado de modo a condenar as más ações. Essa tem que ser a primeira obra dele. Por quê? Porque por meio dela, ele irá convencer e convencerá os corações de que a lei santa e moral de Deus foi violada. Então ele vai trazer aos corações a consciência de que a lei de Deus, a lei moral, a lei santa de Deus, ela foi sim violada. Ah, mas isso todo mundo sabe. Não sabe, não. Vocês já conversaram com algumas pessoas que elas têm certeza absoluta que elas não fazem nenhum mal e que elas não têm nenhum problema moral na sua vida? Eu tenho alguns amigos assim no trabalho. Alguns amigos, inclusive, questionam a Deus que, Senhor, por que eu estou passando por essa dificuldade, por essa saúde, essa dificuldade na minha saúde, se eu nunca fiz mal nenhum, se eu não faço mal para ninguém, se eu não roubo ninguém, se eu não machuco ninguém, se eu não minto para ninguém, se eu não faço nada de errado? Pessoas a qual o coração não está convencido de que eles violam dia a dia a lei santa de Deus. Mas o Espírito do Senhor, ele irá convencer
os corações de que essa lei santa e moral ela foi sim violada. Isso está escrito lá em Romanos 3,19 e também em Romanos 4,15. E sendo o pecado, segundo as palavras do breve catecismo, qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei, nós devemos entender que nós violamos a lei. Mas a gente entende por nós mesmos? Não. Nós somos convencidos de que nós violamos a lei. Em segundo ponto, por meio dessa obra, ele fará com que sintamos a nossa condição deplorável e contrita, devido tanto ao pecado original quanto ao pecado real, aquele que nós praticamos todos os dias. E nos alertará quanto ao grande perigo que corremos, fazendo-nos sentir a necessidade de Cristo. E então nos incentivará a buscar a salvação por meio do Evangelho. Então, todo este convencimento, ele traz a nós, a partir do momento em que nós estamos convencidos e entendemos a nossa real situação, ele traz a nós também a condição de sentirmos essa corrupção dentro de nós, o nosso estado deplorável. Então, observe que o pecado da incredulidade ele é particularmente enfatizado aqui por essas palavras de Jesus. Ele é extremamente enfatizado, por quê? Porque Jesus está falando que quando ele mandar o Consolador, quando ele mandar o Espírito da verdade, até a verdade do nosso íntimo e do nosso interior, ela virá à tona. Até aqueles que tentam fingir, né, que não é verdade, que nós não somos caídos, que nós não somos moralmente, né, que a gente não viola a moral e o costume que o nosso Senhor nos instrui na palavra, ele vai nos convencer, ele vai trazer essa verdade à tona e vai trazer essa verdade até para nós mesmos. Então, essa incredulidade ela é particularmente enfatizada e isso se dá porque esse é o pior de todos os pecados. Alguém abre Mateus 11:24, por favor. E alguém também abre em 1 João 3:23. E nós vamos ver a seriedade deste pecado e a verdade por detrás deste pecado. Mateus 11:24. Menos rigor terá com a terra de Sodoma. Por que dessas palavras? Para que fique bem claro a gravidade e a seriedade do problema. E ele é contrário, este pecado ele é contrário também à misericórdia e à solução divina. 1 João 3:23. Primeiro é João, vó. Então, o mandamento ele é que nós criamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, que nós amemos uns aos outros. Mas o pecado, ele também faz com que nós tenhamos problemas nessa área. A dificuldade de amarmos uns aos outros, a dificuldade até de confiar e acreditar em Jesus Cristo, são pecados que complicam a nossa vida e a nossa vida cristã, o nosso relacionamento com Deus. E além do mais, ele vincula todos os demais pecados também a nós. João 3:28 diz assim: Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Quando João Batista ele fala que
sobre a questão dele não ser o Cristo, dele ser enviado como precursor, ele está explicando para aquelas pessoas que o Cristo ele virá e que este Cristo é o Cristo que irá levar todos os pecados, que irá nos salvar, que irá receber sobre ele o cálice e a ira de Deus. Então, em segundo lugar, o Espírito, ele também convence da justiça, que, diferente do pecado, não pertence aos pecadores, mas pertence a Cristo. Então, a nós pertence o quê? O pecado. Mas a Cristo pertence o quê? A justiça. Cristo não tem pecado, Cristo não pecou. Mesmo assim, ele levou sobre si todos os pecados. E para que haja justiça, nós, pecadores, precisamos de Cristo. E nós precisamos da obra de Cristo. Por quê? Porque por meio dessa obra, ele mostrará que Cristo comprometeu-se a prover justiça para nós. Ele, na sua santidade e na sua natureza humana, há santidade. Então, o homem-deus é capaz de ser justo e o verdadeiro justo. Ele, na sua perfeita obediência, obedeceu a Deus e por isso ele levou sobre si todos os nossos pecados. E no sofrimento que culminou a sua morte, ele demonstra esta obediência. Obediência tal que o levaria à morte. Mas ele fez tudo isso pela sua obra. Então a obra de Jesus ela é completa e ela se completa na morte e na ressurreição. É o ponto máximo, né, da sua obra, digamos assim. É o ápice de toda esta obra. Porém, essa obra também nos ensina outras coisas. Essa obra, ela demonstrará que a justiça todo-poderosa foi feita para nós em nome de Jesus e em nosso lugar por causa de Jesus. Alguém abre em Jeremias 23:6 e alguém abre em Romanos 5:19. A obra de Cristo, ela foi uma obra que carregou sobre si os nossos pecados. É uma substituição. Nós deveríamos morrer. O lugar era nosso, mas quem cobriu este lugar em nosso lugar? Aquele que é justo. Jeremias 23:6. Nos seus dias haverá justiça, porque ele é a nossa justiça. Romanos 5:19. E aí tem a explicação de como tudo funciona. Por um homem, o pecado entrou no mundo, mas por um homem, a salvação também foi dada a todo o mundo. Então, o nosso Senhor Jesus, ele é a justiça todo-poderosa. E, em terceiro, nos fará ver que essa justiça é revelada no Evangelho como dádiva a todos os crentes, sendo imputada, sendo creditada a eles, de modo que, aos olhos de Deus, eles são apresentados perfeitos e têm direito à vida. Então, todos nós teremos e temos direito à vida por causa desta obra, por causa da obra do justo. E essa justiça ela é provada ou declarada pelo retorno do próprio Cristo ao Pai. No versículo 10 do nosso texto base, ele fala, porque vou para o Pai. Ele está voltando para o Pai, indo para a presença de Deus. E a sua exaltação tem a intenção de mostrar que ele promoveu plena satisfação à lei e que ele não deixou nada por fazer quando ele por aqui esteve, como homem-deus. Portanto, em terceiro lugar, nós temos... Em terceiro lugar, o Espírito ele torna o juízo conhecido. Isso significa esclarecer que o juízo ainda não aconteceu, de modo que ainda há tempo para ser salvo. Então, a demonstração do retorno de Cristo para junto do Pai e a volta do próprio Cristo para julgar a todos, mostra para nós que até
Cristo voltar, há tempo de ser salvo. Há a pregação do Evangelho, que é obrigação nossa, inclusive, e que nós estamos vivendo este tempo onde há tempo, porque quando o Senhor do tempo voltar, não haverá mais tempo, e tudo irá se finalizar. Não iremos mais evangelizar, porque não vai ser preciso, né? Mas, ao mesmo tempo, aqueles salvos estarão salvos. Aqueles que não estão salvos, não estarão salvos. E ali haverá um fechamento. E em vista desse dia tremendo, os pecadores devem se preparar, crendo no Salvador, porquanto a palavra de Deus nos garante que o pecado será punido e a justiça será recompensada. Então, devemos crer no nosso Senhor e Salvador. E se nós cremos no nosso Senhor e Salvador, nós devemos pregar este evangelho, pregar a toda criatura, porque ainda dá tempo. Nós temos, inclusive o tempo está correndo, né? Cada dia a gente perde mais tempo. Então, mesmo tendo muito tempo, a gente desperdiça muito tempo. E nós devemos correr atrás de evangelizar e de cumprir com o ID do Senhor, uma vez que ainda dá tempo. E qual é a mensagem que nós devemos pregar? A mensagem de que o pecado será punido e a justiça será recompensada. Então, a salvação em Cristo Jesus, ela precisa ser proclamada. E o nosso segundo ponto, do versículo 12 ao versículo 15, nós vamos estudar o ministério de Cristo na igreja. Vamos ler todos juntos, do versículo 12 ao versículo 15. João 16, versículo 12 a 15. Tendo ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Na igreja, o ministério do Espírito será atrair a nossa atenção para Cristo. Tornar conhecida a preciosidade de Cristo e exaltar o maravilhoso nome de Cristo. Depois de dizer que não pode mais ensiná-los, né, como a gente viu no versículo, ele fala que naquele momento ele não pode mais ensiná-los. O nosso Senhor, ele promete logo de imediato o Espírito Santo, o Consolador, o qual é perfeito possuidor e revelador do conhecimento de Deus em Cristo. E isso é o que o texto nos ensina. Ele fala: ele me glorificará. E ele diz também que este próprio Espírito vai guiar a toda a verdade, ele vai falar, mas ele não vai falar por si mesmo. Ele dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, Jesus diz que ele iria guiá-los a toda a verdade. E qual deve ser, em primeiro lugar, a verdade absoluta presente no próprio Cristo? Aí a gente vai para a Bíblia, para a gente ver qual verdade é essa. João 1,14, alguém abre, por favor. João 14,6, alguém abre, por favor. E João 5,20, alguém abre, por favor. João 1,14, quem achar pode ler. Então a primeira verdade e verdade absoluta é que o Verbo, aquele que estava com Deus, que era Deus desde a eternidade e para toda a eternidade, ele se fez carne e habitou entre nós. 14,6. Então, este verbo que se fez carne, ele se fez carne, habitou em nós, e ele é o quê?
o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho é um caminho a qual você só vai chegar no Pai se você andar por esse caminho. Só por Ele, só por Jesus Cristo, só por intermédio dele as nossas orações são ouvidas pelo Pai, só por intermédio dele a salvação vem até nós e veio até nós e nos alcançou, porque Ele é o caminho, o Verbo que se fez carne, que existe desde a eternidade para toda a eternidade, Ele é o caminho. E ao habitar entre nós, Ele fala exatamente isso para aqueles que estão ouvindo. Eu sou o caminho. 5:20. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Por quê? Porque o Pai ama o Filho e Ele lhe mostra tudo o que faz. Mas Jesus Cristo está aqui dizendo que o Espírito Santo irá mostrar às pessoas a própria verdade de Cristo. O Espírito Santo irá esclarecer e mostrar e nos fazer entender, dar entendimento a nós sobre o quão maravilhosa é a obra do Espírito Santo, como o Pai ama o Filho, como o Filho ama o Pai, e o Espírito Santo, ele irá nos ensinar e ele irá nos conduzir, nos guiar a todas essas verdades. Então, o Espírito, ele tornará conhecida a mente de Cristo e a mente de Deus e irá revelar as coisas que estão por vir. Literalmente, as coisas que estão por vir, que têm relação com Cristo e ao seu reino futuro. O próprio versículo diz, que a gente leu em João 16, Ele me glorificará, ou seja, o ministério do Espírito na igreja será cristocêntrico. O Espírito Santo sempre irá glorificar a Cristo. O pastor R.C.H. Lenski diz que o ministério será colocar Jesus diante dos olhos e dentro do coração dos homens, para fazer resplandecer a pessoa e obra dele diante deles com todas as excelências de ambas. Então, visando torná-lo mais glorioso aos homens, o Espírito pegará os tesouros mais preciosos de Cristo, né, aqueles da sua pessoa, da sua obra, dos seus benefícios, e os exibirá às almas dos homens em todo o seu esplendor, em toda a sua beleza. E é isso que o Espírito Santo faz. E nós entenderemos isso ao considerarmos algumas coisas. Primeiro, aquele que possui a glória. Quem é? Em segundo, aquele que revela a glória. E em terceiro, aquele que visualiza esta glória. Então nós ainda vamos passar um pouquinho sobre esses 3 pontos para que a gente possa entender o porquê dessas considerações com relação ao esplendor e à beleza de Cristo. Aquele que possui a glória. Bem, em hebraico, gente, glória se chama kabod. Eu acho que o D não pronuncia. Eu nunca acerto essas pronúncias, então a gente segue. E o significado é peso. Em Gênesis 45:13, o significado sugerido a esta palavra é o significado de valor concreto. Então, o peso não é só o peso em quilogramas, não é isso, mas um peso de ter um valor concreto, de ser algo concreto. E glória também tem uma tradução na palavra grega doxa, e essa palavra ela significa estima ou opinião. E aí, neste caso, nós estamos tratando da estima, que a sua glória ela é estimada. E a ideia básica de ambos termos, tanto de peso como valor concreto, como algo de alta estima, traz a essa palavra o entendimento de que a glória do nosso Senhor é de excelência. É uma glória excelente, que possui excelência, é perfeita. E essa excelência ela pode ser tanto o que é chamado de glória essencial, né? A glória de Cristo, a glória que Cristo sempre teve, desde que ele estava com Deus,
né, quando estava aqui na terra, quando voltou para Deus, vai voltar para a terra um dia e para nos buscar. E essa glória, ela é vista como a glória essencial, a glória que Cristo tem. E como a sua glória mediadora, nós temos a glória a glória que foi dada como ofício, que a gente pode observar no ofício de Cristo quando ele esteve na terra como homem-Deus. Então nós temos a glória essencial, aquela glória que é a de Cristo, pertence a Cristo, sempre teve, e nós temos outra glória vinculada ao nosso Senhor Jesus, que é a sua glória por ofício, como homem-Deus. Na criação, quando o tempo iniciou o seu curso, a sua glória foi revelada, tanto aos homens como a mulheres, e depois ele apareceu na sua forma humana, e pessoalmente, em carne e osso. Essa foi uma revelação maravilhosa, e essa é esta glória que a gente trata com relação ao momento em que ele estava aqui como homem, homem-Deus. E o apóstolo João, ele escreve lindamente em João 1,14 isso: vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, o que demonstra a questão visual, a glória que nós vemos. O Senhor, ele parecia especialmente glorioso nos seus maravilhosos feitos. Ele apareceu como o último Adão na santidade da sua natureza humana, e ele foi perfeitamente obediente, suportando a condenação e a execução, né, dessa condenação. E por meio dessa obediência, ele retirou de nós a terrível culpa, né, a culpa dos pecadores, e obteve para eles a vitória sobre a sua morte. Então o nosso Senhor, prevendo sua realização final aqui, ele disse o seguinte, lá em João 12:23, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Então ele era glorioso? Sim, gente, ele é de fato extremamente glorioso. E ele fala que é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Que jeito interessante de dizer que é chegada a hora de morrer, né? É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E isso também é um consolo para aqueles que estavam ao seu redor. Nossa, olha que coisa interessante que o Senhor está falando. A morte não deveria ser o ponto mais baixo da carreira humana, onde tudo acaba e está tudo finalizado? Não, não no caso de Jesus. No caso de Jesus, a morte, ela era o momento da sua glorificação. Mas só no caso de Jesus? Não, gente. A gente, como cristãos, nós devemos ter um pouco menos de medo da morte. Às vezes a gente tem muito medo da morte. Estou dizendo para vocês saírem se matando, não, gente. Não é nada disso, não. Mas a gente deveria pensar um pouco melhor com relação à morte. Porque a morte também não é o fim da nossa carreira. É o fim da nossa carreira na terra. Mas a morte não é o fim de tudo. A morte é o momento onde nós finalmente iremos nos encontrar com Cristo. Então, Jesus, ele está dando para nós um exemplo, mas um exemplo perfeito, porque ele era perfeito e ele era glorioso. E a sua morte, ela ia muito além, né, do que qualquer morte, porque na morte e na ressurreição dele, né, nossa dívida foi paga. E depois de ser rebaixado à condição de extrema humilhação, ele foi elevado. Por meio da ressurreição, por meio da ascensão e por meio da entronização, ao estado de exaltação mais elevada e mais esplêndida. E é isso que ele fala aqui, ele já está prestes a subir, né? Ele já está prestes a voltar para o seu lugar, para o seu devido lugar, né? Para o seu trono de majestade e glória. E essa é a entronização, essa é a exaltação mais elevada, né, do nosso Senhor. E na sua natureza divina, ele então demonstrou plenamente a perfeição infinita. E na sua natureza humana, ele demonstrou beleza e renome. Fazendo uma menção a isso, o próprio Cristo, ele fala aos seus discípulos em Lucas 24:26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Olha o que ele mesmo está falando. Que convém que ele seja exaltado, que ele padeça, porque ele está cumprindo, né, cumprindo o seu ministério aqui na terra, mas não vai acabar por aqui, não vai parar por aqui. Ele vai entrar na sua glória.
Posteriormente, o apóstolo, lá em Hebreus, também escreve: vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. Então, retirada a ignomínia, foram conferidas a ele resplandecente majestade e excepcional exaltação. Agora no céu, anjos eleitos, homens redimidos, contemplam o Senhor da glória, como está escrito lá em 1 Coríntios 2:8. Aquele que sempre foi Deus, aquele que tornou-se homem Deus e, como tal, representa o seu povo no mundo acima. Ele atende às necessidades deles, ele defende-os do mal, ele cuida deles e os recebe na hora da morte no seu reino. Portanto, agora, quando o vemos pela fé, que pessoa gloriosa ele é, né? E quando a gente trata da glória de Deus, da glória de Cristo, a gente tem que observar exatamente isso. Que pessoa gloriosa Jesus é. Ele é o Senhor de todos, ele é o Rei das nações. Então, ele é glorioso. E o nosso segundo ponto vai tratar sobre aquele que revela a glória. O que esse estudo é sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo nisso tudo? A gente vai ver agora. O Espírito Santo, ele é aquele que revela a glória. O Espírito revela a glória do Filho de Deus, o que talvez explique porque ele é chamado inúmeras vezes de o Espírito de Cristo. Isso a gente vê tanto em Romanos 8:9, como em Gálatas 4:6, como em 1 Pedro 1:11. É evidente que que o Espírito Santo mantém um relacionamento especial com o Senhor Jesus Cristo. E devemos perguntar por que é o Espírito que realiza a sua obra. Por que é o Espírito que realiza a sua obra em exaltar a Cristo? E nós vamos encontrar algumas respostas, e essas respostas elas podem ser apresentadas de algumas formas. Então eu vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em alguns textos, e quando chegar ao seu texto, você irá ler. Pode ser? Dona Eleni, 2 Coríntios 12:13. Dona Senir, 1 João 5:7. Nayara, João 3:34. Presbítero Rafael, Gálatas 3, de 13 a 14. Presbítero Joel, João 15:26. Tia Keila, Efésios 1. Não? Está com a voz ruim? Pastor, Efésios 1:17. Tia Betts, João 14, presbítero Erdman, no caso, João 14, 16 e 18. 16 a 18. E eu vou abrir em Gálatas 3:14. Então vamos lá. É evidente que ele mantém um relacionamento especial com Jesus Cristo, e nós devemos fazer essa pergunta com relação à obra do Espírito Santo. E as respostas apresentadas do porquê é o Espírito que realiza essas obras, nós vamos ver agora. Primeiro, porque o Espírito é um com ele em união essencial. 2 Coríntios 12:13. Primeira João 5:7. 5:7. Então, os três, eles são um. Eles têm uma união essencial, né? Eles são a mesma, mas são três diferentes, mas são a mesma. A gente tem estudado a Trindade justamente para entender todos esses aspectos, mas eles são um. É uma união essencial. Segundo ponto, porque ele habita em Cristo em plenitude e sem medida. João 3:34.
Então ele fala as palavras dele e ele habita em Cristo em plenitude. Terceiro ponto, Gálatas 3, de 13 a 14. Então foi dada a nós por causa da obra redentora de Cristo. E ali está falando sobre a questão do Espírito Santo também. João 15, 26. Então ele foi enviado por Cristo para realizar o seu ministério especial. Efésios 1, 17. Então, ele é responsável por aplicar os benefícios de Cristo aos homens. João 14, de 16 a 18. Então ele manifesta a presença de Cristo também na alma. E Gálatas 3,14. Mari, você abre para a gente, por favor? Gálatas 3,14. Ele é a grande promessa do Evangelho de Cristo. A bênção de lá no patriarca. Por quê? Porque ele é a grande promessa, desde lá do patriarca. Ele é a promessa do Evangelho de Cristo. E é importante observar que a obra do Espírito não é, de modo algum, intensificar a glória do Senhor, mas simplesmente lançar luz sobre ela, trazendo-a à vista de maneira extraordinária. Um exemplo para que a gente possa entender isso. Vamos pegar o mundo natural, o nosso mundo. Ele é bonito, mas de noite a gente consegue observar muito bem como que ele é. Mas ele é igual, ele muda. Um ipê amarelo lá na porta da nossa igreja sede, eu não sei se ele está florido, mas já deve estar quase. O ipê amarelo florido lá na porta da igreja sede. De noite, ele é o mesmo ipê amarelo, florido e bonito. Mas está de noite. A gente vê, pode até ver, existe luz artificial. Mas quando vem o sol ele muda aquele ipê? Não. Mas ele faz com que aquele ipê resplandeça, fique bonito, que a gente consiga ver ele na sua totalidade. O sol não mudou aquele ipê, mas ele nos ajudou a observar aquele ipê na sua beleza, né, com toda a sua formosura, com todos os seus aspectos, com todos os seus caráteres. Então o cenário, em dado lugar, ele pode ser muito bonito, mas a gente nem consegue observar direito. E ele não é alterado pela luz, mas a luz faz diferença, transfigurando e realçando sua beleza encantadora. E é assim que funciona com o Espírito Santo. O Espírito Santo, de modo algum, ele intensifica a glória do Senhor, mas ele lança luz sobre ela, trazendo à vista de maneira extraordinária, para que a gente possa visualizar de forma extraordinária. Então nós dependemos do Espírito Santo para entendermos o quão Cristo é extraordinário. Presbítero Rafael.
E não só em Apocalipse, como tem as explicações, a gente já estudou sobre Apocalipse ano passado, mas a gente tem um outro exemplo também sobre isso, sobre essa questão visual. Em Salmos 36, 9 diz assim: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Olha que interessante. Não é a luz que nos faz ver a Cristo, né? É a luz que nos faz ver a luz, a verdadeira luz, né? E por isso a grande promessa do Evangelho é o próprio Espírito. Logo, ele é chamado de a promessa de meu Pai, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas 24, 49. E essa promessa é para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Sendo a bênção para os cristãos eleitos, o Espírito está preocupado em conduzi-los à verdade, separá-los para a santificação e lhes dar consolo inestimável. Lembra do consolo que a gente falou? Cristo teve que consolar os seus discípulos. E nós somos consolados pelo Espírito Santo também. Nós somos consolados todos os dias. No entanto, de que maneira ele deve realizar esse último ministério? Ele o fará capacitando-os a compreender a incompreensível glória do Senhor. Sem o Espírito Santo, irmãos, nós não temos condições de compreender a glória do nosso Senhor. E o discurso dos apóstolos e a pregação deles também consistiram na demonstração do Espírito e de poder. E o significado parece ser que o Espírito, por meio de sua poderosa obra, demonstrou aos ouvintes a verdade sobre Jesus Cristo no Evangelho. O mesmo ele pode ser dito a respeito daqueles sermões também visíveis, né? A gente pode falar também a mesma coisa sobre os sacramentos. São coisas visíveis, né, que vão nos ajudando a entender e a compreender como que as coisas funcionam. E assim é que nós somos levados a Cristo. E depois recebemos uma nova visão dele, uma visão mais nítida, uma visão mais vívida do que qualquer outra coisa que nós já tenhamos visto. Por quê? Porque quanto mais temos o Espírito, mais maravilhoso o Senhor Jesus será para nós, tanto na nossa percepção dele, quanto na nossa experiência dele. E não é de admirar, né, o fato do apóstolo ter dito em Efésios 15, 18, enchei-vos do Espírito Santo. Fica a exortação, né, e essa exortação, tanto aos cristãos primitivos, lá para quem a carta de Efésios foi escrita, quanto a nós, porque chegou até nós e a vontade do Senhor que a gente, né, entenda a sua vontade em nossas vidas. Enchei-vos do Espírito Santo, porque quanto mais temos do Espírito, mais maravilhoso o Senhor será para nós. E por último, ele é aquele que visualiza a glória. Como os cristãos visualizam a glória de Cristo? Eles olham através dos olhos da fé. Fé esta que é chamada de a certeza de coisas que se esperam, porque aproxima Cristo da nossa alma. E é também a convicção de fatos que não se veem. Pois por meio dela, apesar de ser invisível, é demonstrado que Cristo, ele é uma realidade. O mais importante a entender, irmãos, é o fato de a fé não transmitir nada ao seu objeto. Ela é simplesmente o meio que o torna visível. Basta apenas receber e crer na revelação divina e mais nada. Nós só conseguimos ver através da fé. E embora sejamos capazes até certo ponto de ver um pouco de Cristo nas obras externas da criação e da providência, não que Cristo tenha feito pouco, mas nós enxergamos pouco nessas obras, bem como nas obras interiores de regeneração e santificação, é mediante os meios ordenados e principalmente das Escrituras que nós vemos o Senhor em todo o seu poder salvífico, em toda a sua graça. 2 Coríntios 3,18 diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. E para o cristão, trata-se de uma religião vital, uma visão de Cristo,
o Senhor da glória, escondido dos olhos obscurecidos e não ungidos, mas revelado aos olhos espirituais, os quais transmitem para a nossa alma não apenas maravilha, mas também amor e também exaltação. Deve ser uma visão maravilhosa a de olhar para aquele que é a nossa consolação. E é uma visão tão intensa que lança este mundo nas trevas e assim o faz parecer menos atraente, menos desejável. Essa visão ela nos permite dizer, vimos a glória, está lá em João 1,14, como sendo uma prévia daquilo que será visto um dia a iluminar sobremaneira as nossas perspectivas e atrair o nosso coração para este mundo que está fora do nosso alcance e totalmente fora do nosso alcance. Nós só entraremos no céu com o nosso Senhor através da obra do Espírito Santo e do mover do Espírito Santo nos conduzindo e nos guiando. E a obra completa é a salvação em Cristo. E a gente não consegue entender, observar, a gente não consegue, visualizar se o Espírito Santo não nos guiar a essa verdade. O Senhor nos dá uma ordem também, Colossenses 3:2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E os verdadeiros cristãos respondem confessando, como Hebreus 13:14. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Assim a visão tem um efeito santificador maravilhoso sobre nós e leva-nos poderosamente à descoberta da paz. Quando, depois da ressurreição, o Senhor Jesus apareceu aos seus discípulos, ele falou aos corações dele dizendo, paz seja convosco. E verdadeiramente, este Senhor, o Senhor Jesus Cristo, será a nossa paz. Não há nada neste mundo mais reconfortante do que uma visão espiritual do nosso Senhor Jesus, a quem nossa alma ama. E vê-lo de maneira espiritual, como o homem-Deus, o nosso mediador, nos proporciona paz, nos proporciona alívio, nos proporciona confiança, nos proporciona descanso, satisfação, segurança. Tudo isso nos é proporcionado de maneira espiritual pelo nosso Senhor Jesus. E nós podemos ver este descanso. Por fim, essa visão pode trazer maior dedicação e santidade, segundo as palavras de John Watson. Eu não vou pronunciar certo nunca, gente, é assim que é. Uma visão do Senhor gera santidade e conformidade com o objeto. De acordo com a intensidade da manifestação da glória de Cristo para a alma, é também a intensidade da semelhança com Ele. Visões perfeitas de sua glória geram semelhança perfeita. 1 João 3:2, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, nós temos a certeza de que nós veremos o nosso Senhor como Ele realmente é. E quando nos aproximamos do fim da nossa vida com o Salvador, frequentemente na nossa visão, o mundo pode se tornar um lugar bem mais triste para nós e o céu um lugar absolutamente mais feliz. Quem pode duvidar que quando o momento chegar, nós veremos o Senhor como nunca vimos antes? Nós o veremos em toda a sua formosura e glória? Isaías 33:17 diz, os teus olhos verão o Rei na sua formosura. E como o Senhor orou, Pai, a minha vontade é que vejam a minha glória. Então o veremos, não como nossas visões nesta vida, por meio da fé e com a mente e o coração, como a gente faz hoje, mas mesmo ainda vendo de maneira espiritual, nós veremos o nosso Senhor. Veremos não mais de modo parcial, não mais de modo transitório, mas nós veremos o nosso Senhor também com os nossos olhos. Nós iremos contemplar a forma maravilhosa e celestial do nosso amado Redentor. E o puritano John Owen, ele escreveu,
na visão que teremos lá do alto, toda a glória de Cristo será de uma só vez e para sempre representada a nós, e nos será permitido compreendê-la em um ato da luz da glória. E depois disso ele também escreveu: na ressurreição do corpo, na sua redenção plena, ele será tão purificado, santificado, glorificado, que não causará impedimentos à alma durante suas atividades, mas será um instrumento abençoado das suas ações mais elevadas e mais espirituais. O corpo nunca será um incômodo, um fardo para a alma, mas sim um auxiliador nas suas atividades e participante das suas bem-aventuranças. Nossos olhos foram criados para ver o nosso Redentor, e nossos outros sentimentos para receber as impressões dele de acordo com a capacidade de cada um. Que nos seja concedida tal graça, para que vejamos mais e mais dele aqui na terra, e depois tal glória, né? Para que o vejamos na nossa alegria eterna no reino de Deus. Por fim, alegre-se. Há para nós a visão gloriosa do nosso Senhor, tanto aqui quanto no céu, principalmente no céu, né, irmãos? Onde não estaremos mais vendo de forma obscurecida, né, com dificuldade devido ao pecado que habita em nós, mas nós veremos o nosso Senhor em todo o resplendor e em toda a glória. Oremos. Senhor Deus, graças te damos, porque o Senhor enviou até nós, ó Pai, o Espírito Consolador, o Espírito, ó Pai, que habita em nós e nos faz, ó Pai, perceber as verdades, nos faz perceber, ó Pai, quão miseráveis somos, nos faz perceber, ó Pai, que sem o Senhor nada somos e que a salvação, ó Pai, não é um mérito, mas nos é dado de graça, porque se não fosse assim, não conseguiríamos. Obrigado, Senhor, porque um dia poderemos estar na glória com o Senhor e o veremos face a face, e estaremos, ó Pai, juntos adorando, e estaremos juntos, ó Pai, reunidos como igreja, e ali, ó Pai, na eternidade, seremos eternamente abençoados e eternamente, ó Pai, cuidados pelo Senhor. Obrigado, ó Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado em nossas vidas, por esta igreja reunida, pelo estudo que nós temos, pela oportunidade de aprendermos mais de Ti. Esteja nos abençoando também nas nossas atividades deste domingo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.